Bem sabe, Deus nos deu livre-arbítrio. Em Deuteronômio 30:19 diz: neste dia eu chamo os céus e a terra como testemunhas contra ti. E eis que coloquei diante de ti vida e morte, bênção e maldição. Escolha, pois, a vida para que você e seus filhos possam viver. Seja bem-vindo ao nosso canal. Que esteja tudo bem contigo e com todos que o cercam. A você que é nosso inscrito, queremos agradecer por tudo o que representa para nós. Por favor, deixe seu like e comentário. Desta forma, o YouTube nos indicará para mais pessoas. Hoje, aprenderemos com Joyce Meyer sobre o poder da escolha. Sei que isso abrirá sua mente para novos caminhos. O assunto está dividido em 2 episódios, então lembre-se de assistir sua segunda parte. Colabore com o canal clicando no botão Valeu Demais. Isso nos ajudará na produção de novos conteúdos. Vamos para o ensino. Hoje eu quero falar com você sobre o poder da escolha. Bem sabe, Deus nos deu livre-arbítrio. Em Deuteronômio 30:19 diz: neste dia eu chamo os céus e a terra como testemunhas contra ti. E eis que coloquei diante de ti vida e morte, bênção e maldição. Escolha, pois, a vida para que você e seus filhos possam viver. Você entende que toda decisão que você toma afeta os seus filhos e as outras pessoas também? Agora, quero ter certeza de que você entenda isso. Então, Deus coloca diante de nós a vida e a morte. Vida e morte. Não é difícil decidir qual escolher. Ou bênção ou maldição. Não é difícil decidir qual irá escolher. Ele até nos dá uma dica caso nós não consigamos enxergar. Escolha a vida para que você e seus descendentes possam viver. Sabe, por que Deus nos deu livre-arbítrio? Acho que foi algo do tipo um risco para Deus quando ele decidiu dar ao homem o livre-arbítrio. Mas ele não queria robôs que não tivessem escolha a não ser fazer o que ele quer que eles façam. Ele quer que as pessoas escolham livremente amar a ele, sabe? Ser obediente a ele, viver a vida por ele. Então a escolha é um grande privilégio. Isto mostra que Deus confia em nós. A escolha nos dá autoridade. Eu gosto disso. Gosto das escrituras sobre você colhe o que planta, porque sinto que isso também me dá alguma autoridade sobre o que vai acontecer na minha vida. Mas a coisa que eu quero ter certeza que você entenda hoje é que o fato de ter livre-arbítrio não apenas dá a você autoridade, mas lhe dá também responsabilidade. E às vezes nós não pensamos nisso. Oh, é tão maravilhoso poder escolher o que eu vou fazer, mas sempre haverá uma consequência de cada decisão que nós tomamos. Pode ser uma ótima e maravilhosa consequência, mas se fizermos a escolha errada, então não será uma consequência muito boa. E porque as pessoas de hoje, especialmente, não gostam muito de assumir as responsabilidades, houve um tempo em que ser responsável era considerado algo honroso a se fazer. Mas parece que hoje em dia as pessoas querem evitar a responsabilidade. Mas nós não podemos fazer isso com as coisas de Deus. Se você se exercita regularmente, se faz ginástica regularmente ou caminha regularmente, o que quer que seja, você colherá o benefício disso. Você vai ter uma boa consequência disso. Você diz, tentei de tudo, só ganhei dor. Bem, você não fez o tempo suficiente para ter certeza de que estava te fazendo bem. Mas quantas pessoas que, Dave e eu, e com certeza você conhece pessoas também, que elas parecem 10 anos mais velhas do que elas são. E se sentem mal, elas não têm quase nenhuma massa muscular, e elas olham para as pessoas que estão em boa forma e dizem, eu gostaria de ser assim, ou eu gostaria de ser tão forte. Bem, as pessoas que são fortes não conseguiram isso desejando, elas conseguiram fazendo a escolha certa. Quando falo sobre sabedoria, quando prego baseado em provérbios, eu sempre gosto de dizer, e esta é a minha própria definição de sabedoria, eu acho
que a sabedoria é escolher fazer agora aquilo com que você ficará satisfeito mais tarde. Se você vive pelas emoções, seus sentimentos parecem bons agora, mas depois, muitas vezes, nós lamentamos ter feito aquela escolha. Mas ser uma pessoa sábia significa que você faz agora, mesmo que seja difícil, aquilo com que você vai ficar satisfeito mais tarde em sua vida. Josué 24, verso 15. Josué disse uma coisa sábia. Ele disse: mas se servir ao Senhor parece indesejável para vocês, então escolham por si mesmos neste dia a quem servirão. Se é o Deus que seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amonitas em cuja terra estão vivendo. Mas quanto a mim, eu e a minha casa, nós vamos servir ao Senhor. Eu amo isso. Você está fazendo o que os seus amigos fazem só porque assim você vai ser incluído no grupo? Ou você está servindo a Deus, quer eles queiram ou não? Às vezes temos que estar dispostos a ficar sozinhos, se isto significa fazer a coisa certa. Muitas pessoas permitem que o que as outras pessoas pensam e dizem sobre elas, e fazem ou não fazem, determine suas escolhas na vida. Mas isso é realmente muita bobagem, porque quando tudo chegar ao fim, você e somente você vai ter que suportar as consequências das suas decisões. Agora, nós não podemos deixar que outras pessoas escolham por nós. Isso não significa que não podemos receber conselhos de alguém. Talvez você precise de um conselho, então você vai até algumas pessoas e pergunta o que elas fariam. Mas o ponto principal é que a escolha final deve ser sua, porque deixe-me dizer de novo, você e somente você vai ter que suportar as consequências das suas escolhas. Não sei se você já reparou, mas muitas pessoas gostam de dar conselhos e todo mundo tem uma opinião. Mas sua vida pertence a você. E você precisa não apenas fazer aquilo que você quer, mas o que você sente que Deus gostaria que você fizesse em todas as situações da vida. Algumas pessoas vão te controlar se você permitir. Mas quer saber? Você tem tanta responsabilidade em não permitir que te controlem quanto eles em não tentar controlar você. O controle realmente é um tipo de feitiçaria. O diabo tenta controlar, mas Deus sempre lidera e guia, e Ele nos deixa com a escolha. Mas quando alguém está te passando a mensagem, se você não fizer o que eu quero, então nós não seremos amigos ou você vai ficar fora do grupo, você tem que ser firme e fazer aquilo que você acredita que Deus quer que você faça. Meu pai controlava minha mãe e ela basicamente não tinha vida. Era muito triste, e isso ainda me deixa triste quando eu penso na vida dela, porque ela nunca conseguiu fazer nada, ela não gostava muito da vida, ela quase não tinha amigos, e ele estava errado em tentar controlá-la, mas ela também estava errada em permitir que ele fizesse isso. Faça escolhas agora, para que você não se arrependa mais tarde. O que significa arrependimento? Significa se sentir mal, ficar decepcionado ou angustiado, ou sentir luto, chorar ou uma sensação de perda por algo que se foi, tristeza por uma ação tomada ou não tomada. E quer saber, alguns de vocês têm isso agora. Você se arrependeu na sua vida porque você não tomou as decisões que você sabia que deveria ter tomado, ou até decisões que você queria ter tomado. Quantas e quantas vezes você sabe o que deve fazer e já está indo na direção certa, mas alguém vem e critica a sua decisão, e então você decide fazer o que acham que deveria fazer, em vez daquilo que acredita que Deus queria que fizesse. Eu te encorajo hoje a ser alguém que agrada a Deus e não alguém que agrada a homens. Procure agradar a Deus e não aos homens. Sabe, o apóstolo Paulo disse algo poderoso em Gálatas 1, verso 10. Eu penso sobre isso sempre. Ele disse: por acaso estou tentando ganhar a aprovação dos homens ou de Deus? Ou eu estou tentando agradar as pessoas? Se eu estivesse tentando agradar as pessoas, eu não seria igual um servo de Cristo. A tradução amplificada diz: se eu estivesse tentando ser popular com as pessoas, pense sobre isso. Queremos ser populares, queremos que as pessoas gostem de nós. Mas ele disse: se o meu objetivo fosse ser popular entre as pessoas,
Na Amplificada diz: eu não seria agora um apóstolo do Senhor Jesus Cristo? E então eu me pergunto hoje, quantas pessoas estão perdendo seus destinos porque estão permitindo que outras pessoas mandem suas vidas em vez de serem ousadas para seguir a liderança do Espírito Santo? Sabe, eu acredito que haja até mesmo pessoas que não têm um relacionamento com Deus por causa do que sua família ou seus amigos poderiam pensar se tivessem. João 12, 42 e 43, veja só isso. No entanto, ao mesmo tempo, muitos, até entre os líderes, criam nele, ele sendo Jesus. Então, muitas pessoas acreditavam em Jesus, mas por causa dos fariseus, que era a elite religiosa da época, eles não reconheciam abertamente a sua fé por medo de serem expulsos da sinagoga. Oh, meu Deus! Será que tem alguém assistindo que não admite abertamente sua fé porque você pode não ser convidado para almoçar com as pessoas no trabalho se fizer isso? Quantas pessoas não admitem abertamente sua fé porque não será convidado para aquela festa se fizer isso? Ou as pessoas vão pensar que eles vão te chamar daqueles nomes estranhos, crentão da Bíblia, santarrão, sabe? Um louco por Jesus, um radical. Sabe, se você vai ser radical para qualquer coisa, seja radical para Jesus, não para algo que o mundo lhe ofereça. Tome uma decisão de fazer aquilo que acredita que Deus quer que você faça e não o que as pessoas querem. Agora, não estou dizendo que você não vai agradar as pessoas. Na verdade, a Bíblia nos diz em algum lugar para vivermos para agradar aos outros e não a nós. Mas isso está falando sobre não ser egoísta e egocêntrico. E o que eu estou falando é que, quando se trata de eu vou agradar a Deus ou eu vou agradar as pessoas, então você tem que tomar a decisão. Você não é obrigado, você pode escolher. Então você precisa escolher colocar Deus em primeiro lugar, porque se você buscar primeiro o reino e a sua justiça, que é o ser e o fazer de Deus, então todas essas outras coisas serão acrescentadas a você. Mantenha sempre Deus em primeiro lugar em sua vida e tudo mais vai dar certo para você. Chegamos ao fim do primeiro episódio. Muito obrigado por permanecer com a gente. Que Deus ilumine todas as suas escolhas. Nos vemos em breve.